sejam bem-vindos, eu sou a Luana Campos e esse aqui é o Leituras da Lu. Hoje eu vou falar para vocês de Hamlet. Hamlet é uma das peças do genial William Shakespeare, esse inglês que foi um dos maiores escritores do mundo, o maior dramaturgo do mundo. As suas peças são conhecidas no mundo inteiro, vivem sendo readaptadas, seja para o cinema, seja para o teatro, sejam novas edições dos livros. Ele é assim de uma importância infinita. Isso porque o William Shakespeare ele trata de temas universais, temas que são presentes na vida de toda a humanidade em qualquer tempo. E quando a gente fala em Hamlet, acho que é interessante dar um pouquinho de pano de fundo, né? Então essa foi uma peça escrita pelo William Shakespeare, provavelmente em 1599 até 1602. Ela foi publicada primeiramente em 1603 e era um momento então da Inglaterra não unificada ainda, não se tinha ainda Reino Unido, e de uma peça que foi escrita então para ser representada no teatro, né? Imagina que coisa deliciosa, né? Participar dos teatros da época, né? Aqueles tablados de madeira, pouca gente assistindo, que ficavam em torno de todo aquele tablado, né? A peça acontecendo no centro e com pouca caracterização, pouca coisa, porque você não tinha o efeito, né? Você não tinha o recurso das coxias, de um backstage que pudesse apoiar os atores. Então, fico imaginando que delícia, né? Ver o próprio Shakespeare encenando muito das suas peças. E ele era um grande ator também à época. O grande tema dessa peça de Shakespeare é o desequilíbrio, né? É uma situação que desencadeia uma série de coisas que vai provocar uma transformação. Então, ele tem ali o rei Hamlet, que foi morto pelo seu irmão Cláudio, foi envenenado e Cláudio então assume o poder ilicitamente e se casa com a ex-mulher do rei, a cunhada dele, Gertrudes. E Hamlet é exatamente o príncipe, tem o Hamlet pai e tem também o príncipe que então fica sabendo dessa situação, né? O próprio fantasma do pai aparece primeiro a alguns guardas e depois a ele também, contando ao príncipe Hamlet o que havia acontecido e pedindo então que ele tome uma ação em relação a isso, que ele vingue o pai. E os grandes temas que estão por trás dessa peça são o poder, a legitimidade, o dever e a vingança. Por isso, todos temas universais, atemporais, clássicos. A frase ser ou não ser, eis a questão, é uma das frases mais citada na literatura inglesa e que está presente nesse livro. E o que o Hamlet, o que o William Shakespeare quer trazer com essa frase, né? Ele vem trazer muito de que nós sejamos a nossa essência e não que a gente seja aquela aparência, aquele jogo, né, de encenação. Tem um personagem aqui que é super importante na peça, que é Polônio. Polônio é um grande nobre que, né, então trabalha na corte, vive entre eles, e ele sempre tem as palavras que são esperadas para aquele papel, né? Ele não se coloca, ele não coloca sua opinião, ele não é coerente com os seus valores, né? A gente não consegue conhecer Polônio pelos seus valores, é só por aquilo que a gente já espera que ele fale em cada uma das cenas. Então, esse ser ou não ser tem a ver com isso, com sermos presentes, sermos inteiros, independente do que esteja acontecendo. E Shakespeare também tinha ali alguns pontos, né, que ele era um cara que vivia na nobreza também, né, então ele tem um apreço pela realeza, pela nobreza, ele gosta pouco ou nada do povo, né, daquilo que é mais simplório, e também das mulheres, né, nessa peça do Hamlet, você tem duas figuras muito importantes femininas, uma que é a rainha Gertrudes, que então era casada com o primeiro rei, e ele vai dizer que muito rapidamente ela se casa com o próximo rei. Então, assim, uma vulnerabilidade, né, uma volúpia muito grande dessa rainha. E a segunda mulher que Hamlet apresenta na peça é a sua namorada, Ofélia, né, que também ele mostra com um certo desdém a Ofélia, porque ela enlouquece de amor. Então, essas duas mulheres são fracas, né? Tem até uma fala do próprio Shakespeare nessa peça que é fragilidade, teu nome é mulher. Então, assim, ele não era
essa coisa fofa, né, que a gente fica pensando do Shakespeare, esse ser totalmente admirável, né? Mas também há que se pensar na época, né? As mulheres, por exemplo, nem faziam parte do teatro, né? Elas não podiam fazer parte e encenar as peças. O príncipe Hamlet, ele é considerado, então, o primeiro homem moderno que a gente vai conhecer, porque ele vai tomar suas decisões com base na razão e na estratégia. Não com base naquilo que ele herda dos pais, né? Ele vai contra tudo aquilo, né? Ele age segundo a sua razão, a sua inteligência. Então ele é o primeiro homem que não cede às normas, né? Ele se coloca inteiro, ele se coloca como senhor do seu destino. No próprio diálogo Ser ou Não Ser, nessa cena, ele tem uma decisão muito clara por não se matar, né? Muito racional, muito lógica. Então ele inaugura esse tempo do modernismo para nós. Shakespeare vai tratar um pouco aqui de religião nessa obra, né? Então tem um momento em que a Ofélia, ela comete suicídio e aí tem toda uma discussão se ela vai ser enterrada com todos os rituais, né? Ou não, porque a igreja considerava, ou talvez até hoje considere, que quem comete o suicídio não é digno das honrarias, né? De um velório. Né? Então tem essa discussão aqui na peça. Ele vai tratar também de política, né? Ele vai dizer uma frase dele que é: há algo de podre no reino da Dinamarca. Então, trazendo a ideia da corrupção, né? Você vai vendo que Hamlet não pode confiar em ninguém da corte, nem na mãe dele, nem nos amigos que ele tem desde criança. Estão todos tramando, né, em nome do rei. Estão todos sendo convenientes ao rei. E quando ele traz essa questão da corrupção, ele vai trazer então que nós somos todos solitários na vida moderna, né? Que você não pode confiar em ninguém, que esse é um paradoxo que a gente vive. De um lado a gente tem uma grande liberdade e do outro lado a gente tem uma solidão profunda. Karnal, até quando ele vai falar dessa peça, e ele fala lindamente, se vocês quiserem conhecer com mais profundidade, ele tem diversos vídeos falando da peça Hamlet, e ele vai fazer esse paralelo com as redes sociais de hoje, né? Que pelo fato de não nos sentirmos próximos ou íntimos de um número de pessoas adequado ou que nos seja bom, oportuno, nós temos ali milhares de amigos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e etc. E o príncipe Hamlet, ele é tão consciente, ele é tão cheio de si, que ele diz que ele poderia ser feliz dentro de uma casca de noz, né? Então que ele não precisa de muita coisa, ele não precisa de muito espaço, porque ele tem plena consciência de quem ele é, né? E é exatamente isso que provoca o grande vazio nele, que ele se vê totalmente sozinho, sem ninguém em que ele possa confiar. Então ele termina, né, com uma grande tragédia esse livro, né? Ele é envenenado também, né? Ele tem ali uma disputa armada que está sendo realizada e ele é envenenado. E ele fala, poxa, então agora realmente eu me liberto, né, desse mundo. Eu precisei matar toda a corte e também morrer para que eu pudesse estar consciente, né, estar assim, pensando que eu sou digno do meu papel. E por fim, um último recorte que eu faço dessa obra é em relação àquela cena em que Hamlet pega uma caveira, né, uma cabeça de uma pessoa que morreu, que é um bobo da corte, né? Então geralmente as capas dos livros de Hamlet ou das peças vêm com essa cena específica. E o que ele quer dizer com aquilo, né? Então ele vai falar um pouco da vaidade, né? O que adianta eu ser doutor? O que adianta ser um advogado? Eu ter as melhores piadas, né? Porque ele está tratando ali do cadáver do bobo da corte. Qual é a essência de cada um, né? Então ele vai tratar um pouco dessa brevidade da vida, né? Não importa tudo que a gente foi, o nosso final vai ser igual para todo mundo. Bom, então eu recomendo demais essa obra, eu acho que não dá para passar a vida sem lê-la, e além disso ela é bem curtinha, é bem rápida de ler, né? Então ela tem o formato ali de peça teatral, uma série de diálogos, entra fulano de tal, sai fulano de tal, eu acho interessante porque dá um dinamismo interessante para a obra, e cheia de reflexões filosóficas, não dá para passar lendo Hamlet sem fazer alguma reflexão importante sobre a vida. Bom, então se você gosta de bons livros, inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se encontra num próximo livro. Tchau, tchau!